Fala galera da SST, todo mundo seguro por aí? Meu nome é Alexandre, sou engenheiro de segurança e hoje a gente vai tratar de análise preliminar de risco, uma visão holística dessa situação aí, certo? Então, vou começar já com a apresentação e ao longo aqui a gente vai falando um pouquinho mais, né, sobre algumas coisas aí que tem no mercado de trabalho com relação à segurança, beleza? Então é assim, por que uma visão holística, né? Hoje em dia não é necessário somente que o técnico saiba da parte de segurança, né? Tem aquela questão técnica, apesar do técnico de segurança do trabalho ser um cara generalista, nós temos que saber de uma forma panorâmica, né, ampla de tudo que está acontecendo, por que aquilo está acontecendo, né? Principalmente da parte dos processos, né, que envolve aquela situação que nós estamos avaliando, tá certo? Então é por isso que é uma visão holística, tudo bem? E o que é, né, essa análise preliminar de risco, tá certo? Ela é uma avaliação que vai ser uma determinação inicial, né, de quais situações ali ou as atividades podem gerar algum dano, sendo ele material ou físico, às partes envolvidas na tarefa, tá bom? O objetivo dela é fazer uma análise preliminar e determinar os possíveis controles que podem ser aplicados a esses riscos que a gente vai identificar, tá? E por que a gente faz? Ele é o primeiro passo para a gente determinar se a gente vai precisar de alguma ferramenta mais robusta ali para fazer uma análise mais detalhada, né, mais a fundo assim daquela atividade, tá certo? Ela também vai fornecer alguns controles básicos para nós já do que a gente do que é necessário, né, para aquela atividade. E ela também vai fornecer um planejamento para questões de emergência, um planejamento inicial, tá? E como é que a gente faz? Basicamente eu divido ela em 4 passos, tá? O primeiro passo é identificar as etapas de trabalho, né, daquela atividade que vai ser executada. Então, quais ferramentas ele vai utilizar, como é que são os modos de acesso para aqueles locais onde vai ser realizada a tarefa, o local propriamente dito, né, tem algum risco a mais ali ou não, tá? Eu acredito que essa seja a parte mais importante, tá certo? Porque se a gente faz uma identificação boa das etapas de trabalho ali, quantas pessoas estão envolvidas, quais ferramentas para acesso a gente vai ter que utilizar, né? Por exemplo, uma escada ali para altura, né? Os materiais, né, que serão utilizados, as ferramentas, né? Por exemplo, vai ter ferramenta elétrica, vai ter solda, não vai, então fica muito mais claro os riscos ali que a gente tem de cada etapa, tá certo? E as suas consequências para o ambiente ou para os envolvidos na tarefa, tá? A segunda etapa é a identificação dos riscos. Então, para cada etapa que a gente identificou, a gente vai ter um risco associado àquela etapa, né? Por exemplo, a gente vai ter o acesso à escada, o que pode acontecer ali? Essa escada pode escorregar, essa escada pode cair, a pessoa pode cair da escada. Então, para cada situação ali, né, que a gente identificou da etapa de trabalho, a gente vai ter um risco associado. Depois a gente vai ter que identificar essas consequências, né? Então, ao essa escada cair, qual é a possível consequência? Ela vai bater em alguma máquina de equipamento? Ela vai bater em alguma pessoa, né? A pessoa que desculpa, estava em cima da escada, ela pode sofrer algum tipo de lesão, né? Qual a lesão? Uma fratura ou até mesmo a morte? Então a gente vai colocar ali as consequências, né? Então eu dei 2 exemplos aí, que é assim, uma situação com projeção de partículas, então está executando um corte lá com uma esmerilhadeira, por exemplo, a gente vai indicar um óculos de proteção e um protetor facial. E a segunda situação é identificar uma possibilidade de incêndio, a gente vai pedir para que essa solda aí seja acompanhada por um bombeiro ou um brigadista ali que esteja dentro da empresa, tá? E o passo 4, uma determinação dos controles básicos ali, que são os controles mínimos que têm que ser adotados para essa tarefa, né? Então, até mesmo controles administrativos, por exemplo, precisa ser feito algum checklist de algum equipamento, a gente vai colocar lá, né, como sendo um controle. Precisa fazer uma permissão de trabalho, né, para aquela atividade, então a gente coloca lá a permissão de trabalho. Precisa usar algum tipo de EPI, a gente vai colocar o tipo de EPI. Precisa colocar algum EPC, a gente coloca lá o tipo de EPC, tá bom? Então, basicamente, são essas 4 etapas aí que a gente utiliza, tá? E quais ferramentas que a gente tem para análise? Eu uso basicamente 3, né, que eu aprendi aí ao longo da minha carreira, 3 basiconas assim. É o What If, né, IC, uma predição rápida de risco e um Job Safety Analysis, que é uma análise segura ali do trabalho, da tarefa, né? E eu vou mostrar esses 3 formulários para vocês. Na descrição aí do vídeo vocês vão encontrar também o link para o drive aí da Cagest, aí do e-mail da Cagest, que vai direcionar vocês lá para o link do Drive, que vai ter lá todos esses formulários em Word editáveis para vocês poderem usar, tá bom? O que significa o What If, né? IC? É uma técnica de identificação de perigos e análise de risco que vai se basear em suposições que são expressas através da pergunta IC, né? O que aconteceria se aquela situação ocorresse, tá? Ela é uma análise focada em tudo que pode dar errado na tarefa, tá certo?
E o método What If é bastante amplo por permitir questionamentos livres, né, de diversos graus de complexidade. Quais são as vantagens de utilizar essa ferramenta? É uma ferramenta de tempo reduzido para aplicação, fácil adequação da ferramenta para qualquer tipo de atividade, possibilidade de identificação de situações novas e fácil aplicação. Requer alguma experiência ou conhecimento do processo que vai ser utilizado, né? Então, por isso, eu deixei até uma dica final lá, mas já vou tratar dela agora. Sempre envolver o pessoal que vai executar a atividade mesmo na realização da análise preliminar de risco é muito importante, tá? E não ter apresentação sistemática. Então, ela não tem uma apresentação sistemática. Vocês vão ver que é um formulário bem simplesinho. Dependendo do nível de variedade de pessoas integradas, né? A gente vai ter ali uma modificação desse tipo de situação. Então, quanto mais pessoas especialistas naquele processo, melhor a minha identificação dos perigos, tá? E ela acaba sendo menos eficaz porque requer essa experiência, por não ter uma apresentação sistemática, né? Então ela acaba sendo uma situação menos eficaz. Mas funciona muito bem para análise preliminar, tá? Formulário What If, basicamente ele vai relacionar aí possíveis problemas, né? Aquilo que pode dar errado, com alguma consequência aí, alguma recomendação que a gente possa fazer. Então, a seguir, aí tem um formulário hipotético que eu peguei um exemplo de um livro de uma festa de aniversário para ficar bem tranquilo da gente entender aí como ser feito, tá? Então, assim, ó, basicamente a gente coloca lá quais são os objetivos da análise, né? Então, festa de aniversário, o órgão, a folha, né? Um controle aí para a gente ter, né? De quantas análises a gente está fazendo. E aí vem as perguntas, né? E se? Então, por exemplo, aqui, ó, e se virem mais pessoas do que eu esperado para a nossa festa de aniversário? Quais são os perigos e as consequências que a gente tem? Falta de espaço, falta de bebidas, falta de comida, tá certo? Então, quais são as medidas de controle que a gente poderia ter? Avaliar a possibilidade de comparecerem mais convidados e prever alimentos e bebidas com folga. Ou, se não, pedir para que as pessoas confirmassem ali, né, a vinda e prever ali para aquelas pessoas que fizessem a confirmação, tá certo? A segunda aí, as pessoas não encontraram o local da festa. Então, quais são o perigo e a consequência disso? Desagradar amigos, criar clima de insatisfação, não receber presentes, perda de alimentos, né? Que vão se estragar devido à falta de pessoas também. E a medida de controle aí do risco e de emergência é anexar um mapa aos convidados, acrescentando o número de telefones caso surja alguma dúvida ali. E se chover, tá? Se chover ali, os perigos e consequências, dificuldades na chegada, pessoas com a roupa molhada. Então, o ideal seria adquirir guarda-chuvas grandes para ajudar as pessoas a se deslocarem do carro até a porta. Isso aí ajudaria que elas chegassem menos molhadas à festa, certo? Bem simplesinho, é realmente alguma coisa de fácil aplicação, tá? A segunda ferramenta que eu gostaria de apresentar para vocês é uma predição rápida de risco, tá certo? Então, ela tem essa cara aí, é esse formulário que está indo para vocês aí no Word lá, né? Ele está em PDF também. Então vocês conseguem imprimir e já sair aplicando ele aí. Tá bom? Aqui o que é? Eu tenho lá uma situação de parar, né? Você irá ter alguma dessas atividades ou situações abaixo. Aí você vai lá com a ferramenta. Então eu tenho lá martelos ou alavancas, chaves grandes, né? Ferramentas elétricas ou outras, né? Então a pessoa vai marcar se não se aplica, não ou sim, se ela vai utilizar essas ferramentas ou não, certo? E com alguns equipamentos, vai usar empilhadeira, transpaleteira, né? Plataforma, talha, tudo bem? Então, aí tem algumas outras situações, por exemplo, algumas ferramentas, tesoura, né? Pontos de agarramento, pode ter. Resvalar, tropeçar ali, levantamento de peso, exposição aos químicos, movimentação de peça ou material, dificuldade para acessar, enrosco, atolamento, energia perigosa, choques elétricos, põe em suspensão, trabalho acima de 1,20 m, né? Ou 2 metros ali, que se exija o uso de cinto de segurança. E alguns riscos especiais, algumas observações, tá? Depois o parar, se for respondido alguma coisa assim. Então existe procedimento ou JSA. A JSA ela vem na sequência da explicação o que é, tá? Para atividade. Se não existe, a gente tem que preparar uma, né? E precisar de uma permissão de serviço. Então pode ser uma permissão de trabalho, né? A gente vai marcar aqui se é alguma daquelas atividades, por exemplo, trabalho em espaço confinado, trabalho em altura, né? Escavação, que por norma exigem-se preenchimento de permissão de trabalho, tá? E se for requerido, a gente tem que pegar uma permissão de serviço, uma permissão de trabalho aí, certo? Pensar, né? Se o pior acontecer, qual seria o risco, né? De um golpe na cabeça, alguma queimadura física, queimadura química, corte no dedo, torção, fratura, puxado pela máquina, pode acontecer, qualquer uma dessas situações aqui. E atuar, nós vamos ter que ter as roupas adequadas para o trabalho, né? Proteção para os olhos, luvas adequadas, chuveiros ali próximos, né? Se for necessário, capacete, proteção aí por respiradores, né? Proteção aditiva, proteção para evitar queda
e cadeado para bloqueio, tá certo? E aí então a gente coloca a área lá da atividade, tudo bem? Depois a gente coloca a data e o turno ali do responsável, certo? Você vai ter alguma das atividades abaixo, então a gente lista ali se vai ter alguma dessas atividades. No parar a gente coloca lá se não se aplica, né? Se não ou se sim, dentro dos círculos ali. A gente coloca ali se existe ou não algum risco especial. Depois, se o pior acontecer, né, a gente tem que pensar ali qual seria o risco que a gente tem para aquela atividade. E no pensar a gente também vai colocar se não se aplica, sim ou não dentro dos círculos, tá certo? Depois, ó, verifique se você tem. Então, se você precisa de alguma dessas ferramentas aqui para ser executadas, também você vai colocar se não se aplica, não e sim, tá certo? Então, todas as perguntas ali ou afirmações têm que ser respondidas, né? Com não se aplica, não ou sim, tudo bem? E o Job Safety Analysis, nada mais é bem parecido ali com o What If, né? Algumas etapas do trabalho, possíveis riscos ali, né, que você tem ali naquela atividade. Então, para cada etapa você vai ter algum risco. E qual é o procedimento seguro? Então, se tem alguma situação administrativa ali para você fazer, né, seguir um procedimento de trabalho, ou se não, utilizar algum EPI, né, aí você vai colocar os EPIs necessários para a tarefa aqui, tá certo? Precisa ser aprovado, né? E quem fez a revisão, a gente ainda vai colocar lá qual que é a tarefa, a linha, a área, né? Analisado por, quem que é o cargo, tudo bem? E as últimas dicas que eu vou deixar para vocês no vídeo de hoje, beleza? Sempre envolva o pessoal que irá realizar a tarefa, principalmente na hora de identificar as etapas de atividade, ferramentas e como vai ser realizado aquilo ali. O pessoal que vai executar tem muito mais conhecimento do processo ali, né, dos procedimentos, então eles vão listar algumas coisas que às vezes a gente da segurança não sabe e a gente não reconhecendo a gente não consegue controlar, tá certo? Pessoal, não envolver os trabalhadores é uma roubada, a avaliação vai ficar mais fraca. Tudo bem? Então sempre envolva o pessoal ali da tarefa. Eu já vi muito técnico de segurança dentro da empresa preenchendo esse tipo de situação à mão ali sozinho dentro, leva lá, passa mais ou menos por cima para as pessoas e manda os caras assinarem. Tá errado fazer desse jeito, tá? O ideal é você chamar o pessoal ali para tarefa, né? Junto ali na sala ou junto ali no local de trabalho, preencher as atividades que vão ser realizadas e com isso permitir que eles se envolvam, né? E digam ali o que pode ter de risco na situação ou não, tá certo? Então, ó, preze sempre pelo planejamento, tá? Saber das tarefas com antecedência auxilia em planejar melhor as atividades. Então, não deixe para saber o que vai acontecer na empresa no dia que a tarefa vai ser realizada. Essas caixas pretas aí que acontecem, né, fazem com que as liberações sejam feitas às pressas, muitas vezes, e você acabe assumindo alguns riscos desnecessários. Tanto o pessoal que vai executar a tarefa, quanto você como responsável pela área de segurança na questão das liberações. Tudo bem? Por hoje era isso, queria fazer um vídeo rápido, acabou se estendendo um pouquinho, então eu vou deixar aí com vocês, beleza? A gente se vê na próxima atividade aí. Valeu, forte abraço a todos.